esse aumento de fato poderá ser exigido? A partir de quando? A partir de que instante o fisco terá condições de exigir essa nova carga tributária, essa carga tributária onerada? Bom, de acordo com a Constituição Federal, desde 88, desde o advento da nossa Constituição, o ente político, seja ele União, seja Estado, Distrito Federal ou município, naturalmente não pode cobrar isso, na verdade, da noite para o dia, do dia para a noite, como você preferir, não pode fazer isso. Para cobrar um tributo, ele precisa observar um princípio, que é o princípio da anterioridade, que impõe uma regra, dizendo, olha, toda vez que houver aumento da carga tributária, esse aumento só poderá ser exigido no exercício financeiro seguinte. É isso mesmo. Aumentou o tributo? Quando? Aumentou hoje. Então, esse tributo, essa nova carga tributária majorada, só poderá ser exigida no exercício financeiro subsequente. E o que isso significa? O que se trata de um exercício financeiro? Qual é o exercício financeiro seguinte? Bom, naturalmente, que quando você pensa em exercício financeiro, você talvez faça uma confusão ou queira lembrar de um ano calendário. Será que é o mesmo período? Aliás, essa é a pergunta que eu faço. Qual é o período de um exercício financeiro? De acordo com a legislação federal, o exercício financeiro ele corresponde a um ano calendário. Isso é verdade, isso é fato. O exercício financeiro é igual, ele tem o mesmo período de um ano calendário. Ah, então você está me dizendo, ou será que na verdade você está entendendo que então, toda vez que houver um aumento da carga tributária, esse aumento só pode ser exigido depois de 365 dias? É isso mesmo? Não, não é isso. Cuidado. O exercício financeiro, ele, de fato, ele corresponde a um ano calendário. Mas não significa dizer, por outro lado, que toda vez que houver aumento da carga tributária, esse aumento, esse ônus, só poderá ser exigido após transcorridos 365 dias. Na realidade, o exercício financeiro, ele vai então do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de um determinado ano. Portanto, no dia 1º de janeiro, todo dia 1º de janeiro, você tem inaugurado um novo exercício financeiro. Portanto, muito cuidado. Por quê? Porque a anterioridade, embora muitas vezes implique em observar um ano para cobrar uma nova carga tributária, nem sempre isso precisa acontecer. Por quê? Se você estiver no mês de julho, quando que se dá o exercício financeiro seguinte? Em julho do outro ano? Não. O exercício financeiro seguinte, o subsequente, sempre terá início no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Bem, não significa dizer, então, que a anterioridade impõe a necessidade de se aguardar 365 dias. Não é isso. Ela impõe apenas a necessidade de aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Acontece que tem algo bastante curioso nessa situação. Por quê? Especialmente se você imaginar no final do ano. Imagine então que o governo federal resolve aumentar a alíquota de alguns tributos seus, por exemplo, o imposto de renda. Bem, imposto de renda. Em dezembro, na verdade, eles se reúnem e verificam a necessidade desse aumento. Aumenta em dezembro o imposto de renda. E agora? Aumentou em dezembro. Quando que se dá o exercício financeiro seguinte? Ah, como você já tem anotado, no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Mas e aí? Aguardou o exercício financeiro? Aguardou o exercício financeiro. Mas basta aguardar o exercício financeiro? Ou será que existe uma outra regra que também deve ser observada? O legislador percebeu que o contribuinte, em um dado momento, ele poderia se ver, digamos assim, prejudicado apenas quando você tem a existência dessa regra do exercício financeiro seguinte. Por quê? Ora, é fácil de você perceber. Vamos imaginar que um determinado tributo, eu tinha colocado o imposto de renda, mas imagina outro tributo, qualquer tributo, né? Não precisa denominar o tributo agora. Imagina que um tributo tem a sua carga elevada exatamente no dia 31 de dezembro de um determinado ano. 31 de dezembro de 2009. Imagina isso, um tributo sendo elevado no dia 31 de dezembro de 2009. A partir de quando ele poderá ser exigido?
Diante disso, aguardando o exercício financeiro seguinte, o exercício financeiro seguinte já é inaugurado no dia 1º de janeiro de 2010. Não é isso? O tributo foi majorado dia 31 de dezembro de 2009. O exercício financeiro seguinte se dá no dia 1º de janeiro do ano de 2010. Aguardou o exercício financeiro seguinte? Você diz, aguardou. Mas espera aí, neste caso específico, é como se você tivesse aguardado apenas um dia, a virada do dia, da noite para o dia. Não é assim? De fato. Quando o legislador percebeu isso, e muitas vezes ele se valeu dessa característica constitucional, ele disse o seguinte, olha, é melhor proteger, é preciso proteger o contribuinte de uma forma um pouquinho mais ampla. E aí, então, você tem o surgimento da Emenda Constitucional número 42 do ano de 2003. Emenda Constitucional número 42 de 2003, uma emenda muito importante para a gente, inclusive conhecida por muitos como a mini-reforma tributária, que aconteceu no ano de 2003. Bem, essa emenda, entre outras modificações que ela trouxe, ela também acrescentou uma regra ao princípio da anterioridade. E que regra é essa? No artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal, foi acrescentada uma linha, a linha C. E essa linha deixou bem claro que agora não basta aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Além disso, é preciso observar se da data da publicação da lei que majorou esse tributo, já se passaram no mínimo 90 dias. Então espera um pouquinho. Quer dizer que hoje a anterioridade impõe a necessidade de observar duas regras. E que regras são essas? Além de se aguardar pelo exercício financeiro seguinte, é preciso também, é imprescindível observar se da data da publicação da lei já se passou prazo mínimo de 90 dias. Essa é a anterioridade, essa é a nova anterioridade, que impõe, então, a necessidade do ente político para exigir um tributo, observar não só pelo exercício financeiro seguinte, bem como pelos 90 dias. Essa é a anterioridade. Portanto, voltando ao que a gente tinha verificado, agora foi diminuído bastante o espaço para que o ente político pudesse, no dia 31 de dezembro, aumentar os seus tributos e querer cobrar já no dia 1º de janeiro do exercício seguinte. Porque, embora tenha aguardado pelo exercício, não tem passado, ou não terá passado aquele prazo mínimo de 90 dias. Qual das duas regras é preciso ser observada? As duas regras, tanto o exercício financeiro seguinte, bem como os 90 dias. É claro, e aí eu digo para você, que em relação a esse princípio, ao princípio da anterioridade, que digamos que ele é um dos pilares para o princípio da não surpresa, a anterioridade é um dos pilares do princípio da não surpresa, em relação a essas regras da anterioridade, a Constituição Federal destacou uma série de exceções. Ou seja, pode marcar aí, se tem um princípio que traz muitas exceções, é justamente o princípio da anterioridade. Talvez o princípio com maior número de exceções. Só vou lembrá-los de algumas, na verdade, que a gente costuma decorar e deixar bem registrado. Os impostos reguladores. Você lembra dos impostos reguladores? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Esses impostos, que são muito conhecidos como impostos reguladores, ou se você preferir impostos extrafiscais, são tributos, são impostos que representam exceções ao exercício financeiro seguinte. É mesmo, sem dúvida. Esses impostos reguladores, eles podem ser alterados e no mesmo ano, essa alteração que implicou no aumento da carga tributária poderá ser exigida. É mesmo, os impostos reguladores devem aguardar pelo exercício financeiro seguinte? Não, eles podem ser cobrados no mesmo ano da lei, ou enfim, do ato normativo que veio aumentar as suas alíquotas. Então, espera um pouquinho. Quer dizer que os impostos reguladores podem ser exigidos imediatamente? É isso que você está dizendo? Não, cuidado. Para você dizer que um tributo, que um determinado imposto possa ser exigido imediatamente, é preciso observar se esse tributo também é exceção aos 90 dias. É mesmo. Porque além do exercício tem os 90 dias. Os impostos reguladores, todos, são exceções ao exercício financeiro seguinte. O que significa dizer, então, que eles podem ser cobrados no mesmo ano. Mas será que eles têm que observar aquele prazo mínimo de 90 dias?
ou eles representam exceções também a tal regra?